Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir agora, diga amém. Selem com um amém. Vamos dar início a esta mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos tomar como base para a nossa mensagem as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo que se encontra escrito em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 35. Disse o Senhor Jesus Cristo: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2 irmãos, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Se não te escutar, dize à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Também eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que estás nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, Pedro, aproximando-se de Jesus Cristo, pergunta: Senhor, até quantas vezes, pecando meu irmão contra mim, eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus Cristo disse para Pedro: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo com que pagar o seu senhor, mandou que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, tudo o que possuía, fosse vendido para quitar a conta. Então aquele servo, prostrando-se aos pés do seu senhor, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, com minha mulher, com meus filhos e tudo o que eu possuo. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo numa prisão, até que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que acontecera, contristaram-se muito, e foram dizer ao seu senhor tudo o que tinha se passado. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter tido compaixão do teu companheiro, como eu tive de você também? E indignado o seu senhor, entregou aos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes a cada um ao seu irmão as suas ofensas. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nesta mensagem nós vamos abordar um assunto que não se pratica nas religiões hoje. Para melhor dizer, a maioria dos religiosos não sabem o que é perdão. Tem muitas instituições religiosas, quando um irmão peca, eles não vão atrás do irmão, como ensina as Escrituras Sagradas. Jesus Cristo nos ensinou que, se um irmão pecar contra nós, nós devemos repreender, sem a presença de irmãos e da própria igreja. Se o irmão que pecou aceitar a minha repreensão, a nossa repreensão,
ganhastes o teu irmão, diz Jesus Cristo. Se não quiser aceitar a repreensão somente entre os dois, convida 2 ou mais irmãos para repreender este irmão que pecou, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda a palavra. Se não escutar os 3 irmãos, leva o irmão à presença da igreja. Se não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Irmãos, será que os irmãos com o qual nós congregamos hoje estão aprendendo com o Senhor Jesus Cristo a perdoar o pecador? Quando um irmão da nossa comum peca, o ministério vai até a casa do irmão para repreender o irmão? Somente entre eles só? Se não quiser ouvir o ministério convida a igreja para ir na casa do irmão, para convencer o irmão a voltar a congregar novamente? Será que o ministério e a irmandade convence o irmão a voltar para congregar novamente? Será que o ministério e a irmandade conhecem a doutrina de Jesus Cristo? Como se perdoar o irmão que peca? Irmãos e ouvintes, depois que Jesus Cristo ensinou a perdoar o irmão que peca, será que os irmãos do ministério sabem o que significa as palavras de Jesus Cristo? Ligar e desligar. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo que tudo que desligar na terra será desligado no céu, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus. O ligar e o desligar aqui na terra e no céu, ensinado por Jesus Cristo, não é como os religiosos pensam, que podem ligar e desligar o que eles bem quiserem aqui na terra. O que significa para os líderes religiosos ligar e desligar? Jesus Cristo não estava dizendo que os líderes religiosos tinham autoridade para ligar e desligar nada contra a sua sã doutrina aqui na terra, como muitos líderes religiosos fazem. Ligam e desligam o que Jesus Cristo ligou aqui na terra e nos céus. Estas palavras do Senhor Jesus Cristo, ligar e desligar aqui na terra e nos céus, só tem um significado: o perdão. Se algum irmão pecar contra outro irmão, e o irmão que pecou contra o outro irmão pedir perdão ao irmão ofendido, e o irmão ofendido perdoar, está perdoado aqui na terra e nos céus também. Muitos irmãos, por não conhecer as Escrituras Sagradas, não sabem que nos céus tem livros para anotar os pecados. Quando o pecador se arrepende, é perdoado aqui na terra, e este pecado será apagado do livro das culpas nos céus também. Isso quer dizer que o pecado foi perdoado aqui na terra. O pecado perdoado não existe mais na memória de Deus. A memória do pecado diante de Deus foi desligada na terra e também nos céus. Jesus Cristo disse: também eu vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que me pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Jesus Cristo está no meio de todos os que se reúnem no seu nome. Quando nós reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente no nosso meio, para julgar se o que nós estamos pedindo ao Pai Celestial é de acordo com a sua vontade e com a vontade do Pai Celestial. Quando nós reunimos em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente no nosso meio, para observar se no nosso meio existe o perdão. O que Jesus Cristo pode ver no nosso meio religioso hoje, no século XXI, é que o povo não perdoa.
Existe o perdão, e o que Jesus Cristo pode ver no nosso meio religioso. Existe perdão? Não. Existe mais condenação do que perdão. Os líderes religiosos se reúnem em nome de Jesus para concordar e para perdoar o pecador, ou se reúne para condenar, ou para concordar e para condenar o pecador. O mais profundo desta conversa de Jesus Cristo com os seus apóstolos é o perdão, mas isso pouco importa aos religiosos. Raramente se ouve pela boca dos líderes religiosos uma mensagem sobre o perdão. Os líderes religiosos não pregam o que o povo precisa ouvir. Os líderes religiosos pregam o que o povo quer ouvir. Este capítulo 18, versículo 1 a 35 de Mateus é sobre o perdão. E depois que Jesus Cristo prega a sua doutrina sobre o perdão, Pedro aproxima-se de Jesus Cristo e pergunta: Senhor, se meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu lhe devo perdoar? 7 vezes? Jesus Cristo responde para Pedro: não te digo até 7 vezes, mas tu deves perdoar 70 vezes 7. Irmãos, vocês já ouviram falar quantas vezes é 70 vezes 7? Irmãos, 70 vezes 7 dá 490 vezes. Pedro pergunta para Jesus Cristo se deveria perdoar até 7 vezes, se um irmão pecasse contra ele. Pedro coloca 7 vezes, achando que Jesus Cristo iria dizer para ele: não, Pedro, 7 vezes é demais para que o teu irmão pecar contra ti e tu perdoe. Pedro ficou espantado com a resposta do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes deveria perdoar ao seu irmão? 70 vezes 7, que equivale a 490. Irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, Jesus Cristo disse em Mateus 11 e 24 a 26, por isso vos digo que tudo o que pedides em oração, credes que o recebereis, e está nas vossas mãos o vosso pedido. E quando tiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes também as vossas ofensas, ou que alguém vos ofende, mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará a vocês também as vossas ofensas. Irmãos, está aqui os motivos das orações não serem atendidas pelo nosso Pai Celestial. Porque muitos irmãos oram com o seu coração cheio de rancor contra o seu irmão. O profeta Isaías já clamava no seu coração naquele tempo, dizendo: não é a mão de Deus que está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir as vossas orações, mas os vossos pecados é que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não ouça as vossas orações. Isaías 59, 1 e 2. Neste capítulo, Isaías mostra as lideranças religiosas de geração em geração até a consumação dos séculos. Voltamos às palavras de Jesus Cristo em Mateus 18, 15 a 35, sobre o perdão. Depois da pergunta de Pedro para Jesus Cristo e sua resposta, quantas vezes se devia perdoar, agora Jesus Cristo faz umas comparações sobre o reino dos céus. Jesus Cristo disse: por isso o reino dos céus pode se comparar-se com um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 100 mil talentos.
E esse, não tendo com o que pagar ao seu senhor, mandou que ele fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e fossem vendidos todos, e com tudo o que possuía, para que a dívida fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo da presença do seu senhor, encontra um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiro, ou seja, 100 denário, e lançando mãos do seu conservo, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrava-se aos seus pés e rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis acordo com o seu companheiro e lançou na prisão para que pagasse a dívida. Vendo os seus conservos o que tinha acontecido, foram contar ao seu senhor, muitos tristes, porque o seu senhor tinha perdoado a sua dívida e ele não perdoou a dívida do seu companheiro. Então o seu senhor mandou chamar o servo e disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicastes. E por que você não fez o mesmo com o seu companheiro? Como eu tive misericórdia de ti, por que você também não teve misericórdia e compaixão do seu companheiro? E não perdoou o seu companheiro? O seu senhor chamou os homens cruéis para que lhe açoitasse fortemente, isso com rigor, até que fosse pago tudo o que lhe devia ao seu senhor. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes o seu irmão as suas ofensas. Irmãos, estou procurando uma religião que esteja praticando a doutrina do amor e do perdão. Será que eu vou encontrar fácil uma religião que pratique os ensinamentos de Jesus Cristo do amor e do perdão, como o Senhor Jesus Cristo ensinou nas Escrituras Sagradas? Irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, todas as religiões da face da terra dizem que crê na Bíblia como infalível Palavra de Deus. A Bíblia, nos estatutos das religiões, diz que a Bíblia é a única regra de fé e conduta, mas isso só na teoria, prática nenhuma. Me mostre uma religião que pratique a doutrina do Senhor Jesus Cristo para com os irmãos. Não existe nenhuma religião na terra que pratique a doutrina do Senhor Jesus Cristo concernente ao amor e o perdão para com os irmãos. Quem prestou atenção ao que nós lemos em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 35? Para se conciliar a doutrina do Senhor Jesus Cristo com a doutrina dos líderes religiosos do século XXI, irmãos, irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo, abram os olhos, despertem do sono. Jesus Cristo está voltando. E aquele dia não é dia de misericórdia, é dia de Deus fazer justiça com todos os humanos da terra, que não tiveram compaixão do seu irmão, não perdoou o seu irmão, fez igualmente o mau servo que Jesus Cristo falou em Mateus 18, 15 a 35. Tem milhares e milhares de servos malvados. Deus, por Jesus Cristo, perdoou a sua dívida, que eles não podiam pagar, mas não perdoou o seu conservo, que deve uma quantia irrisória, tão pequena. Tem muitos irmãos aqui na terra agindo da mesma maneira que agiu o servo malvado, que não perdoou o seu companheiro.
e lançou na prisão para pagar a dívida. Irmãos, estas palavras do Senhor Jesus Cristo refletem em uma instituição religiosa que tem como sigla CCB do Brás. Irmãos, é lamentável se ouvir nas redes sociais um dos líderes maiores da corte da CCB do Brás dizer para os irmãos que saem da CCB e voltam para lá de novo. Ele diz para os que estão voltando a congregar novamente: fiquem nos bancos da misericórdia. Deus pode te perdoar, mas a igreja não perdoa. Irmãos, dá para se conciliar o perdão do Senhor Jesus Cristo com o perdão do ministério da CCB do Brás? Jesus Cristo ordena que se perdoe 490 vezes. O ministério da CCB do Brás não perdoa nenhuma vez. Irmãos, podemos chamar uma instituição religiosa como a CCB do Brás de graça maravilhosa? Como a igreja cristã? Irmão, dá para se comparar a doutrina do Senhor Jesus Cristo com a doutrina da CCB do Brás? Irmãos que me ouvem através desta mensagem gravada no meu canal do YouTube, Atalaia da Última Hora, irmão Ferreira. Irmãos que faz parte da CCB do Brás, se os irmãos e irmãs acreditassem em revelação por meio das Escrituras Sagradas, mas os irmãos e as irmãs só acreditam em revelação que sai da boca do pregador que está nos púlpitos da CCB. Vocês são aconselhados pelo ministério da CCB a não acreditar em revelações fora dos púlpitos da CCB. A única revelação que tem validade é a revelação que sai da boca dos pregadores dos púlpitos da CCB. Irmãos, irmãs e ouvintes da Santa Palavra de Deus, a nossa missão não é fazer prosélitos, porque quem sabe o que é fazer prosélito sabe muito bem que os religiosos que mais fazem prosélito é os religiosos da CCB do Brás. Os religiosos mais antibíblicos é os religiosos da CCB do Brás. Os irmãos do ministério nunca abriram as Escrituras Sagradas em Mateus 23,15 para saberem o que é prosélitos. Os irmãos da CCB talvez digam: vocês gostam de fazer prosélitos também? Nós não fazemos prosélitos. Quando tiramos uma pessoa da CCB do Brás, eu fico muito feliz quando uma pessoa sai da CCB do Brás, porque mais um irmão deixou de ser prosélito da CCB do Brás e passou a fazer parte do corpo de Jesus Cristo aqui na terra. E todos que fazem parte do corpo de Jesus Cristo não faz parte do proselitismo aqui na terra. Se eu perguntar para os irmãos qual é a instituição religiosa que nega o nome de Jesus Cristo, nenhum irmão que faz parte da CCB do Brás admite que a CCB do Brás nega o nome de Cristo. Se eu te perguntar, e por que nos púlpitos e nas paredes da CCB só tem o nome do Senhor Jesus e não tem o nome do Senhor Jesus Cristo? Se a CCB não negasse o nome de Cristo, tinham colocado nos púlpitos e na parede da CCB, tinham colocado o nome completo. Nos púlpitos e na parede da CCB, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos e as irmãs acreditassem em revelação por meio das Escrituras Sagradas, Deus me revelou por meio das Escrituras Sagradas que o nome completo do Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, revelado pelo Espírito Santo para Paulo em 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Jesus Cristo disse em Mateus 11, 29, aprendam de mim. Paulo disse em 1 Coríntios 11, 1, meus irmãos, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. O Espírito Santo
revelou para Paulo que o nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Como Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Foi assim que Paulo falou para o carcereiro, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Paulo não disse crê no Senhor Jesus. Muitas pessoas dizem, Paulo disse para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Irmão, está escrito na Bíblia, né? Atos 16, 31. Paulo disse estas palavras, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Paulo colocou o nome de Cristo. Paulo jamais negaria o nome de Cristo. E revelou para Paulo que o nome completo do Filho de Deus é Jesus Cristo. Veja Gálatas 1, 11 e 12. Paulo diz, faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Irmãos, se vocês encontrar Paulo pronunciando o nome do Filho de Deus, de Senhor Jesus, são versículos isolados, sem contexto. Vamos mostrar um texto com contexto. Filipenses 2, 10 e 11. Paulo diz que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos entender que o escritor esqueceu-se de colocar o nome de Jesus Cristo. Aqui é o texto. No contexto, Paulo explica que o escritor esqueceu de colocar o nome de Jesus Cristo e colocou somente o nome Jesus, que era para ter colocado em nome de Jesus Cristo. Se dobra todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Contexto. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Me faça vergonha, irmãos, irmãs, que pertencem à CCB do Brás, e me mostre nas Escrituras Sagradas, nas cartas de Paulo, uma das suas saudações somente em nome do Senhor Jesus? Os irmãos não vão encontrar nas cartas de Paulo nenhuma das suas saudações somente em nome do Senhor Jesus. Paulo jamais negaria o nome de Cristo nas suas saudações. Saudações de Paulo era assim, graça a vós da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo, quando ia pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciava Senhor Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Os irmãos sabiam que este Jesus, ou seja, este Senhor Jesus das religiões, não nasceu. Ele foi criado exclusivo para as religiões. Irmãos, eu entendo muito bem o costume que está enraizado na mente dos irmãos de pronunciar somente o nome Senhor Jesus, de vocês não chamarem o nome completo do Filho de Deus, mas só chamam Senhor Jesus. Irmãos, não é fácil de apagar da mente este costume de chamar o Filho de Deus de Senhor Jesus. Irmãos, irmãs e ouvintes, peçam a Deus para apagar da vossa mente este costume de chamar o Filho de Deus de Senhor Jesus ou somente Jesus. Se os irmãos e as irmãs se esforçar um pouquinho, todas as vezes que forem pronunciar o nome do Filho de Deus, pronunciar Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo ou Cristo Jesus. Irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus, vamos pedir a Deus para apagar da nossa mente o nome deste Jesus ou Senhor Jesus das religiões, que ensina para os seus seguidores tudo ao contrário do que ensinou o Senhor Jesus Cristo para os seus seguidores aqui na terra. Irmãos e irmãs e ouvintes, prestem atenção
como era que um seguidor, ou como é que um seguidor de Jesus, ou do Senhor Jesus, eles falam aqui na terra, quando vão orar. Os seguidores do Senhor Jesus são ensinados pelos seus líderes religiosos a não fazer nenhuma oração em nome de Jesus Cristo, mas somente em nome de Jesus ou do Senhor Jesus. Então eles são ensinados a não falar no nome de Cristo. É muito difícil um seguidor do Senhor Jesus fazer uma oração e terminar a sua oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles terminam a oração e dizem: eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Ou em nome do Senhor Jesus e amém. Jesus Cristo disse em João 16, 23 e 24: quem pede somente em nome do Senhor Jesus, ou somente em nome de Jesus, não está pedindo no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: peçam a meu Pai em meu nome. Até agora nada me pediste em meu nome. Porque Jesus Cristo disse que não estavam pedindo no seu nome. Porque o povo estava pedindo somente em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. Muitos religiosos ainda não descobriram que o nome do Filho de Deus não é somente Jesus ou Senhor Jesus. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, conforme revelação 1 Coríntios 8, 5, 6. Paulo disse que nem em todos há este conhecimento, que o nome do Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, mas sim Senhor Jesus Cristo. Mas nem em todos os religiosos há este conhecimento. Quando todos os religiosos tiverem este conhecimento de que o nome do Filho de Deus não é Jesus e nem Senhor Jesus, mas sim Jesus Cristo, ou Senhor Jesus Cristo, ou Cristo Jesus, nunca mais eles fazem nenhuma oração em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. Todas as nossas orações têm que ser feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem ora somente em nome do Senhor Jesus, ou somente em nome de Jesus, está negando o nome de Cristo. Irmãos, irmãs, façam um voto diante de Deus de não fazer orações em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus, mas orar em nome do Senhor Jesus Cristo. Este Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus. A doutrina ensinada por este Senhor Jesus das religiões dá para se entender claramente pela doutrina que este Jesus, ou este Senhor Jesus das religiões ensina, que ele não é o Filho de Deus, não é o Filho do Deus Altíssimo. O primeiro sinal de que este Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus Altíssimo é não ter amor por ninguém. Este Senhor Jesus não ama nem mesmo seus seguidores. O amor que o Senhor Jesus das religiões tem é o amor ao dinheiro e às coisas materiais deste mundo, que jaz no maligno. Será que o Filho de Deus ensinou a amar o dinheiro? Vamos ouvir o que as Escrituras Sagradas nos ensinam sobre o amor ao dinheiro e sobre o amor ao materialismo? Mateus 6, 19 a 34, 1 Timóteo 6, 3 a 14. Todos os males causados nas religiões, o causador é o amor ao dinheiro. O dinheiro tem formado uma barreira entre as religiões e Deus. Aonde não funciona o amor de Deus e de Jesus Cristo, quem funciona é o ódio e a falta de amor e falta de perdão. Aonde não tem perdão, não tem o amor de Jesus Cristo, não tem o amor uns pelos outros. E o que funciona onde não tem o amor é desprezo, é abandono, a impunidade. Tudo quanto você pensar de hipocrisia e fingimento e falsidade funciona nas igrejas que não têm amor e nem perdão. Tudo isso
funciona aonde não tem o amor do Senhor Jesus Cristo. Aonde funciona o amor do Senhor Jesus Cristo, tem amor uns pelos outros, tem perdão, tem paz, tem acolhimento, tem sinceridade, tem palavras de ânimos, tem um perfeito louvor ao Criador, tem regozijo na presença do Deus Criador, tem a santa doutrina do Senhor Jesus Cristo, tem amor pelas Escrituras Sagradas, tem o conhecimento de que o verdadeiro nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, tem a revelação das Escrituras Sagradas nos seus originais, tem a ciência para discernir o bem e o mal, tem discernimento dos Espíritos para saber se vem de Deus ou é do maligno, tem temor a Deus e a sua santa palavra, tem a esperança de vida eterna na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, tem o reconhecimento de que somos meros pecadores carentes do perdão de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Tudo isso nós só encontramos aonde habita o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e de seu amado Filho Jesus Cristo. Aonde esses três não habitam, quem habita é o anticristo em forma de homem, para enganar os menos esclarecidos que não têm conhecimento quem é o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Senhor é Pai, Jesus é Filho, Cristo é o Espírito Santo. Quem ora somente em nome de Jesus ou do Senhor Jesus está negando o nome de Cristo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Irmãos, irmãs e ouvintes, não tenho dúvidas de tudo que vocês estão ouvindo da boca do Atalaia de Deus. O Atalaia de Deus não tem falsas revelações e nem visões enganadoras. Não estamos inventando revelações falsas para assombrar os irmãos e as irmãs e os ouvintes. Estamos revelando as verdades das Escrituras Sagradas sobre o amor e o perdão de Jesus Cristo, que não existe nos líderes religiosos. Jesus Cristo perdoa 490 vezes e os líderes religiosos não perdoam nenhuma vez. A culpa está em quem? Dos líderes religiosos não perdoar. O culpado dos líderes religiosos não perdoar é o Deus que eles servem, que é chamado de Deus deste século, Senhor Jesus. Ele veio para enganar os seus servos? Para enganar os seus servos, se passa aqui na terra, dentro das religiões, como anjo de luz, com o nome de Jesus ou Senhor Jesus. Todos que servirem a este Senhor Jesus das religiões não perdoam o seu irmão. Quem serve ao Senhor Jesus Cristo perdoa 490 vezes. Quem aprende com o Senhor Jesus Cristo anda como ele andou, vive como ele viveu, ensina como ele ensinou, ama ao seu próximo como Jesus Cristo amou, perdoa como Jesus Cristo perdoou. As Escrituras Sagradas nos afirmam que quem não ama ao seu irmão não pertence a Deus, porque Deus é amor. E se alguém disser, eu amo a Deus, mas aborrece o seu irmão, este tal é mentiroso. 1 João 4, 7 a 21. Irmãos, irmãs e ouvintes, o mandamento do Senhor Jesus Cristo é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. O mandamento do Senhor Jesus das religiões é aborrecei-vos uns aos outros, assim como eu vos aborreço também. Odiai-vos uns aos outros, assim como eu também odeio. Irmãos, irmãs e ouvintes, todos que ouvirem esta mensagem podem julgar, mas não façam julgamento precipitado com o pregador desta mensagem. Aceito refutação contra a mensagem, mas só aceito refutação com base nas Escrituras Sagradas. Irmãos e ouvintes, se vocês são agregados a um sistema religioso que não crê nas Escrituras Sagradas como infalível palavra de Deus,
Saia deste sistema religioso, saia do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14 a 18, Apocalipse 18, 1 a 4. Quem está dizendo sai do meio deles não é o pregador da mensagem. É a própria palavra de Deus. Irmãos e irmãs, quer ter o amor no seu coração? Aceite Jesus Cristo como seu único Salvador. Os religiosos aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas este Senhor Jesus das religiões não é o Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Para a vossa meditação, leia 1 Coríntios 13, 1 a 13. Não adianta pertencer à igreja A, B ou C se não tiver amor e perdão. Não entra no reino de Deus. É impossível entrar no reino de Deus sem amor aos irmãos, sem perdoar os irmãos. A partir de hoje, nós vos apresentamos a solução do pecador para todos que ouvirem esta mensagem. A solução do pecador não é Jesus e nem o Senhor Jesus. A solução do pecador é o Senhor Jesus Cristo. 1 João 2, 1 e 2. 2 Pedro 1, 8 a 21. Até hoje, o teu advogado era o Senhor Jesus. Mas a partir de hoje, tire as tuas causas das mãos do Senhor Jesus e entregue as tuas causas nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Veja como João disse: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, irmãs e ouvintes, o Jesus ou o Senhor Jesus das religiões não é justo, é injusto, porque os seus servos só aprendem a fazer injustiça com os seus irmãos, ao qual eles chamam de irmãos, mas fazem injustiça. Se um irmão peca, ele joga para fora, diz que não serve mais, e condena e coloca ele das profundezas para frente. E os seus servos só aprendem a fazer injustiça. Então o Senhor Jesus é o cabeça das religiões, e como cabeça ensina aos seus seguidores a fazer injustiça com a membresia. No caso da CCB, que a cabeça é o Senhor Jesus. Este Senhor Jesus é tão idolatrado pelos fiéis da CCB que o nome deste Senhor Jesus está escrito nos púlpitos, nas paredes da igreja. E os seus fiéis da CCB idolatram o nome do Senhor Jesus. Se os fiéis da CCB idolatrassem o nome do Senhor Jesus Cristo, idolatram o nome do Senhor Jesus, eles aprendiam a amar e a perdoar os irmãos que pecam na igreja. O Senhor Jesus Cristo ensinou a perdoar 70 vezes 7. O Senhor Jesus da CCB ensinou para os seus fiéis que não é para perdoar nenhuma vez. Pecou, joga para fora, não tem mais perdão. Se Deus quiser perdoar, Ele perdoa, mas a igreja não perdoa. Aonde está a graça maravilhosa na CCB? Sem o amor de Jesus Cristo e sem o perdão? Como podemos admitir que a CCB é a obra de Deus, sem amor aos irmãos e sem perdoar os irmãos? Aonde podemos encontrar base nas Escrituras Sagradas para se chamar a CCB de graça maravilhosa? Para se chamar a CCB de obra de Deus? Para se chamar a CCB de caminho santo? Se chamar o batismo da CCB de santo batismo? Para se chamar a ceia da CCB de santa ceia? Para se chamar o ministério da CCB de santo ministério? Como podemos acreditar que tudo na CCB é revelado pelo Espírito Santo? Como podemos acreditar que Deus fala na boca do ministério da CCB? Toda a população que congrega na CCB acredita que Deus fala na boca do ministério da CCB. Como podemos crer que tudo que sai da boca
do ministério da CCB é verdadeiro? Como podemos acreditar que todos os que buscam confirmação na igreja pela boca do ministério da CCB é confirmado por Deus? Ou seja, Deus confirma a palavra que sai da boca do pregador? É verdade que o Espírito Santo é quem revela tudo na boca do ministério da CCB do Brás? Estamos fazendo uma série de perguntas. Quem pode nos responder? Só responda se tiver certeza do que vai fazer, ou do que vai falar, sobre as nossas perguntas. Irmãos, irmãs e ouvintes, tudo que vocês estão acabando de ouvir, para os religiosos é uma loucura. Isso é causa, ou é coisa de louco. Pregar uma mensagem dessa natureza, sobre o amor e o perdão. E quem é o cabeça das religiões, que não é o Senhor Jesus Cristo, mas sim um Senhor Jesus que não perdoa, que não ama, e que para se servir a esse Senhor Jesus você tem que dar dinheiro, tem que pagar dízimo, tem que coletar, tem que fazer tudo, porque é uma ordem desse Senhor Jesus que nega o nome de Cristo. Esse Senhor Jesus ensinou aos seus fiéis e seguidores a negar o nome de Cristo. Você veja que eles, quando oram, só oram em nome de Jesus ou do Senhor Jesus. Raramente você vê um irmão orando em nome de Jesus Cristo ou em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas sim, eles oram somente em nome do Senhor Jesus, que nega o nome de Cristo, que ensina aos fiéis a não falar no nome de Cristo. Quem é fanático de uma religião aqui na terra, na sua oração não pode falar no nome de Cristo. Tem que encerrar sua oração somente em nome de Jesus ou em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. A religião mais fanática pelo Senhor Jesus é a CCB do Brás. E todas as suas dissidências são fanáticas pelo nome do Senhor Jesus, que não é o Cristo das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus das religiões só tem uma natureza, que é a natureza humana. O Filho de Deus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Nós vamos provar dentro das Escrituras Sagradas. Veja Lucas 1,31, a natureza humana de Jesus Cristo. Lucas 2,11, a natureza divina de Cristo, o Salvador. Faça uma conexão de Lucas 1,31, Lucas 2,11. Aqui está as duas naturezas do Filho de Deus. E o seu nome verdadeiro, Senhor Jesus Cristo. Todos que reconhecem o Filho de Deus somente por Senhor Jesus, estão negando a natureza divina do Filho de Deus, que é Cristo. Senhor Jesus Cristo. Paulo nos revela estas verdades em 1 Coríntios 8, 5 e 6. Mas nem em todos há este conhecimento de que o verdadeiro nome do Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. O nome completo do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Este é um segredo que Deus não revela a nenhum religioso aqui na terra, a nenhum fanático de religião aqui na terra. Quer receber a revelação de Deus sobre o verdadeiro nome do Filho de Deus? Abra o seu coração para receber o amor de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo fizer morada no seu coração, você aprende a amar o próximo e a perdoar os irmãos. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Estamos limpos do sangue de todos os irmãos, irmãs e ouvintes que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaias da última hora, de volta à palavra original. Disse o Senhor Jesus Cristo: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Veja Lucas 10 e 16, Mateus 10, 40 e 41, João 13, 19 e 20, Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16, Mateus 25, 31 a 46. A porta da graça ainda está aberta.
A porta da graça é o Senhor Jesus Cristo, não é uma denominação religiosa aqui na terra, como se justifica a CCB do Brás, que é a verdadeira graça de Deus, que é o caminho santo, que é a porta dos céus. Nada disso. Tudo isso é falso. A porta do céu é Jesus Cristo, porque ele mesmo disse em João 10:9. O caminho do céu é Jesus Cristo, porque ele mesmo disse em João 14:6. E assim por diante. Ele é o cabeça da sua igreja na terra. E o nome deste cabeça chama-se Senhor Jesus Cristo. Não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, irmãs e ouvintes, vocês estão acabando de ouvir a voz de uma atalaia de Deus, dando este recado. Não podíamos ficar calados diante de tantas circunstâncias que está acontecendo no mundo, dentro das religiões, principalmente na CCB do Brás. Então nós tínhamos que dar este recado de Deus. Isso serve para todas as religiões da terra, que professa o nome do Filho de Deus, somente Jesus ou Senhor Jesus. Então, a partir de hoje, que vocês acabaram de ouvir esta mensagem, não pronuncie mais o nome do Filho de Deus, somente Jesus ou Senhor Jesus, mas pronuncie como Paulo pronunciava, Pedro, João, todos pronunciavam Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo. Então, que a partir de hoje, todos que acabaram de ouvir esta mensagem não são mais inocentes quanto ao nome do Filho de Deus, que não é Jesus e nem Senhor Jesus. O nome completo, correto, verdadeiro do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo. Então vamos terminar aqui a nossa mensagem, pedindo a Deus que abra a mente dessa querida Irmandade para entender as verdades das Escrituras Sagradas. Porque tudo que nós falamos aqui foi com base nas Escrituras Sagradas. Não falamos com base em teologia mundana, nem sabedoria mundana, mas falamos de acordo com a sabedoria vinda do alto, do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, querida Irmandade, Deus, por Jesus Cristo, mandou essa mensagem para ser colocada para o mundo inteiro ouvir. Então, quem ouvir, Deus abençoe. Quem acreditou, Deus abençoe. Quem não acreditou, Deus abençoe do mesmo jeito. Então este é o conselho e a palavra. Deus, por Jesus Cristo, seja hoje eternamente louvado. E a Igreja de Jesus Cristo na terra, que creu na mensagem, diga amém e amém.